Olá, é com imensa satisfação e alegria que estamos aqui para mais um Economia de Primeira. Obrigado por estar conosco. Hoje temos um convidado também muito especial, que é um economista, meu colega economista, né? Um amigo e uma pessoa que tem uma pesquisa fantástica. Ele não tem nenhum currículo extenso, cheio de títulos. Ele é um economista, jornalista, uma pessoa de grande experiência na carreira e que se dedica, desde criança, a pesquisar a voz. Ele é o precursor da economia da oralidade, uma concepção teórica que trata da voz como um bem, da voz como um instrumento, esse instrumento divino que nós recebemos, como um instrumento para o nosso bem-estar, voltado a melhorar a qualidade da nossa vida e das nossas relações. Então eu vos apresento meu amigo Jorge Cury Neto. Jorge, seja Salve, bem-vindo. Daniel Poit. Obrigado. Você que está nos assistindo, telespectador, obrigado pela atenção que está nos dando nesse momento, né? É um privilégio estar com você, ser entrevistado por um amigo. Eu sou um dos admiradores de Daniel Poit. Obrigado. E, de fato, desde criança, desde pouca idade, eu me lembro, desde os 4 anos de idade, eu tive uma paixão pela voz humana. Eu gostava de conversar com a minha avó e suas amigas, a minha mãe e as suas irmãs, o meu avô, meu pai, meus tios, né? Só que nas conversas femininas eu podia intervir e nas masculinas não, essa que era a diferença. Mas naquele período eu fui descobrindo, até uma amiga da minha avó identificou, né, que eu era assim falante, que eu conversava bem e acabei absorvendo essa opinião dela e comecei a me interessar por tudo que se refira à voz humana. E quando eu nasci, que foi em 1956, né, nós tínhamos em casa só o rádio, o maior veículo de comunicação que o homem já criou até hoje, né? O maior promotor da voz humana. Então, através do rádio, eu fui me apaixonando, né? O rádio me levava para mundos fantásticos do imaginário. E aí eu comecei, de fato, meu caro Daniel Poit, a me apaixonar pela voz. Um pouco mais tarde, já no ano de 72, eu iniciei minha carreira de radialista, de jornalista na Rádio Morumbi. Talvez poucos vão identificar, né? A rádio de Rinaldo Albano Cunha, o homem dos gols quilométricos, era narrador esportivo e gritava um gol assim que parecia que não tinha fim, né? E comecei lá como rádio escuta. O rádio escuta é é um auxiliar do plantão esportivo. Então ele ficava ouvindo várias emissoras de rádio, nós ficávamos ouvindo, né? E colhendo os resultados parciais e finais para o plantão esportivo, na época Edson César Lopes, o plantão de ouro da cidade, tinha essas expressões assim, e passava para ele esses resultados parciais e finais durante a jornada principal e ele anunciava. E já naquela época eu iniciei uma pesquisa da oralidade junto aos narradores esportivos, que era uma paixão, né? Os narradores tinham públicos maravilhosos e públicos muito fãs de cada um deles, né? Porque, de fato, a narração esportiva até hoje é uma espécie de canto, né? Um canto e que encantou o futebol e que também ajudou muito a promover o futebol no Brasil. Muito da paixão pelos esportes, principalmente pelo futebol, vem da qualidade dos narradores e da qualidade das narrações. Isso. E a estrutura que as emissoras de rádio também criaram em torno disso, né? Como você bem lembrou, o plantão esportivo. Eu sou de São Paulo, era criança no tempo do famoso scratch do rádio, da Rádio Bandeirantes, e eu me lembro do João Zanforlin, que era o plantão esportivo da Bandeirantes, e trazia resultados de futebol da 3ª divisão, da 2ª divisão, da 1ª divisão de todos os estados. Então eu ficava impressionado com aquilo, como que ele conseguia reunir tanta informação, né? E você participou desse processo, que é um momento histórico. Em termos de comunicação no Brasil, né? Aí na época eu pesquisava Jorge Cury, né? Valdir Amaral, João Saldanha, do Alcei Bueno de Camargo, Enio Rodrigues, Fiore Gilhote, abre-se as cortinas e começa o espetáculo Torcida Brasileira, né? E depois veio Osmar Santos, né? Foi um pouco mais tarde. Então eu começava a pesquisar
as expressões que eles usavam, as inflexões que eles usavam, Perfeito. né? Os bordões, os jargões que cada um usava, né? De passagem, dizia Jorge Cury, um bolão para Zico na direita. Então tinha essas expressões, né? Inclusive o Jorge Cury, que também me estimulou por ser o meu homônimo, né? Me estimulou muito o Jorge Cury, e ele foi um dos que notabilizou na ocasião o golaço, aço, aço. Porque assim, talvez poucos saibam disso, mas a própria terminologia do futebol foi trazida por Luiz Mendes, um gaúcho que se radicou no rádio carioca. Então era center for, enfim, eram mais expressões americanizadas. Aí ele trouxe o lateral direito, o lateral esquerdo, o zagueiro central, o quarto zagueiro. Ele portuguesou as expressões, na verdade. Ele portuguesou e definiu as expressões das posições, inclusive das áreas do campo, né? A linha imaginária intermediária, né? Quer dizer, a linha imaginária intermediária, a linha entre o meio do campo e a linha de fundo, ela é imaginária, porque ela não existe, né? Ultrapassa a linha imaginária intermediária. E daí ele trouxe de lá o superlativo espanhol, golaço, né? Golaço, aço, aço. Daí o Jorge Cury tornou isso célebre, né? Jorge Cury, que até hoje, né, ele faleceu em 1985 e até hoje ele é homenageado e tal. Então, começou a pesquisa lá em 72, essa pesquisa atual. Deixa eu te perguntar, falando ainda do futebol, né, você contou um pouquinho da tua história, e esse primeiro bloco do nosso programa é dedicado a isso mesmo. O nosso convidado fala um pouco das suas motivações, do seu envolvimento com o tema, e conta um pouquinho da sua história. Nós tivemos um momento de ouro no futebol brasileiro, que eu penso assim que foi o auge, não necessariamente o melhor momento, mas foi o auge do futebol brasileiro, que foi a vitória na Copa de 70. E havia naquela época um grande narrador, que foi o narrador dos Jogos do Brasil na Copa, que era Geraldo José de Almeida, né? E o que aconteceu, assim, você que tem esse conhecimento sobre a história do rádio e das transmissões esportivas, que ele não continuou nas Copas seguintes? Na época me parece que houve um problema. Eu era muito criança, ainda não acompanhei muito, mas fiquei curioso, sempre tive a curiosidade de saber. De fato, o Geraldo José de Almeida marcou aquela geração, né? Peito de aço, né? Isso. Jairzinho, peito de aço, né? Ponta de bota Brasil, né? Quer dizer, aquela coisa. Ele tinha, de fato, eu mesmo não tenho esse conhecimento para te responder o que aconteceu com o Geraldo José de Almeida. Ele atingiu o auge dele, foi ali naquele canto. Na verdade, aquela Copa de 70 foi um combinado de emissoras de rádio, né? Então tinha Walter Abraão, que transmitia, tinha esse que você está falando, Geraldo José de Almeida e alguns outros locutores, era um combinado. E ele acabou, talvez, transmitindo os jogos principais e as expressões que ele usou acabou marcando mais do que os outros. Porque lembra que tinham outros também locutores na época, né? Mas, assim, a grande fase do rádio foi os anos 50 mesmo, né? O rádio do futebol, com a Copa de 58, onde nós tivemos, talvez, o maior narrador esportivo de todos os tempos, né? Pedro Luiz. Pedro Luiz. Esse foi, talvez, um dos maiores. Nós tivemos grandes, né? Jorge Cury foi grande, Valdir Amaral foi grande, né? Osmar Santos, nem se fala, o pai da matéria, né? Nem se fala. Então tivemos vários grandes, né? Mas esse Pedro Luiz, ele foi assim magnífico. E outro dia, num sebo, eu descobri um disco, um acetato da Rádio Bandeirantes, com Pedro Luiz e Edson Leite, por apenas R$5. Eu comprei esse disco. Muito bem, fez muito bem. E qual era a característica desse locutor? Ele narrava, quer dizer, usava a oralidade dele com tamanha amplitude, tamanha qualidade, quase que surreal, que ele narrava todos os detalhes do jogo, não só onde os jogadores estavam, o que estavam fazendo com a bola, o que estava acontecendo com a reação da torcida, onde o sol estava batendo. E ele tinha uma locução milimétrica, por exemplo, falta pela meia esquerda, a 5 jardas do bico direito da grande área, próximo ao vértice direito do gol defendido pelo keeper.
na época, na meta, na baliza, né? Então ele dizia, ele usava muito figuras geométricas que davam uma definição exata, você via o jogo. Sim, ele conseguia com a voz trazer a imagem para a nossa realidade. De forma absoluta. Talvez até melhor do que se tivesse a própria imagem, né? Muito bom. Eu vou te pedir um instantinho que nós temos que fazer um intervalinho e já voltamos para continuar essa conversa, tá bom? Será um prazer. Você sabe, na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente. Vamos fazer uma pausa para o intervalo e já voltamos. Deu quanto tempo? Chegou? A Uninter tem uma novidade para você. Todos sabemos o que são finanças e o quanto são importantes no dia a dia das pessoas e das empresas. Mas o que dizer das novas fintechs, crowdfunding, entre outros termos e conceitos que surgiram recentemente na nova economia, agora mais digital do que nunca? Inteligência artificial, Big Data, e-business e e-commerce, internet das coisas, compliance, entre muitas outras especialidades, é o que oferecemos no nosso novo curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. A novidade ainda é que dividimos os cursos em 2 perfis de formação. O de gestor financeiro digital, profissional que administra as finanças de toda e qualquer empresa por meio da tecnologia, propondo mudanças e dinamismo no mercado de pagamentos, financiamentos, faturamento e investimento por meios digitais e com toda a tecnologia disponível. Em segundo, o analista de fintech, profissional de um novo mercado financeiro digital, que contrasta com formas e controles financeiros tradicionais, preparado para as diversas inovações que surgem, um perfil em tecnologia e preparado para criar novas formas de fomento, investimento, custódia e pagamentos para o mercado, de forma ágil e descentralizada, com segurança e agilidade. Seja você também um gestor financeiro digital. Vem para a Uninter, vem para o futuro. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Estamos de volta e você sabe, na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente. Hoje estamos falando com o nosso grande amigo, especialista em voz, especialista em oralidade, precursor da economia da oralidade, Jorge Cury Neto. Jorge, uma pergunta. Nós nos divertimos um pouco, lembramos aqui coisas do nosso tempo de criança, sobre o futebol, sobre a narração esportiva, sobre a força e a influência da voz dos grandes locutores no imaginário das pessoas. Como que essa sua paixão, essa sua atividade dentro da crônica esportiva se transforma então numa proposição científica que passou a ser conhecido como economia da oralidade? Bom, em função dessa paixão toda, inicialmente a gente acabou constituindo o que a gente denominou de voice design, o design da voz, o design da oralidade, né, o planejamento da fala. É através de um trabalho científico realizado num Congresso Internacional de Educação à Distância da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Fomos, inclusive, naquele ano premiados pela Adobe, né, por um trabalho multimídia que realizamos. Então surgiu o Voice Design, que é todo um processo de mentoria, né, para pessoas que queiram se tornar especiais através desse processo, ou seja, fazer com que as suas palavras soem bem e possam, através delas, gerar riqueza.
Então, basicamente, a oralidade sobre a perspectiva econômica, como geradora de riqueza, num primeiro momento, que é o voice design, e também utilizando-se da economia de palavras, né, para se adequar à chamada memória de curto prazo do nosso interlocutor, que é limitada. Então, nós precisamos ser sucintos normalmente, sermos econômicos, para que o nosso interlocutor possa absorver o que a gente está dizendo, dada a limitação da memória de curto prazo. Que se ela for feita, né, essa nossa comunicação, com um nível de emoção, ela é passível de ser transportada, né, para a memória de longo prazo, e assim você viabiliza a sua comunicação. Então, o voice design ele surgiu antes mesmo da economia da oralidade, que é um trabalho que realizamos já há alguns anos, desde 2013, através de grupos, inclusive aqui na Uninter, já por diversas vezes, fizemos esta prática com professores da Uninter, né? Mas eu sentia falta, entendendo o voice design como o planeta Terra, como um planeta, né? Sentimos falta de um sistema solar para ele, né? Aí eu digo, puxa, ele tá faltando um sistema solar, porque o planeta, assim, suspenso no cosmos, né? Aí eu comecei a fazer algumas investigações, alguns experimentos, alguns laboratórios, e comecei a unir a minha condição de economista com a oralidade. No começo eu pensei que eu estava exagerando um pouco no poder criativo. Mas daí começamos a fazer aquele trabalho ao longo do tempo e ele tornou-se assim algo muito sério. A economia da oralidade é de uma seriedade a toda prova. É claro que não vamos poder provar isso agora nessa entrevista, mas quem quiser provar o tamanho que alcançou a economia da oralidade, né, que foi iniciada todo o processo de estudo, de pesquisa, a partir do ano de 2018. Quer dizer, bem recentemente, né? E em pouco tempo ela veio com um nexo tremendo, né? Que foi chancelada a partir de um trabalho, de um livro digital, né? Que produzimos, lançado pelo Conselho Federal de Economia. Então, chancelado pelo Conselho Federal de Economia. O Conselho Federal de Economia, depois desse chancelamento, também acabou se envolvendo com a economia da oralidade, decidindo promovê-la, né? E daí até realizou uma live, né? Uma live que eu fiquei muito honrado, a convite do presidente Antônio Corrêa de Lacerda, fiquei muito honrado com essa live. Fui entrevistado por Manuel Castanho, comunicador do COFECOM, e foi assim um momento. E lá, inclusive, nós instituímos o Dia Internacional da Economia da Oralidade, 24 de junho. Né? Tive a ousadia de fazer isso. E depois, a convite da vice-presidente do COFECOM, Denise Cassama, né? Nós instituímos o primeiro curso, que foi uma oficina sobre a introdução da economia da oralidade. Então, definitivamente, a economia da oralidade já estava posta. Então, em pouco tempo, em 2 anos e pouquinho, né, a economia da oralidade já estava posta, né, e hoje ela está aí à disposição de todo o mercado, hoje é uma realidade. E o que a economia da oralidade é, né? Essa é a pergunta que eu ia te fazer. O que é a economia da oralidade no sentido mais prático, para aquele telespectador que não tenha familiaridade com as questões da economia propriamente, que sabe o que é voz porque usa, né? Para ele entender um pouco qual a relação que existe entre essas duas coisas. Eu sempre, como eu disse, apaixonado pela oralidade. Mas quando eu fiz essa junção entre economia e oralidade, que gerou a economia da oralidade, me apaixonei pela economia. Porque a economia é uma área, vamos dizer, a princípio, né, entre outras possibilidades, né, mas criada, é tido como o pai da economia política clássica, Adam Smith. Economia é filosofia. Economia é filosofia, claro, uma filosofia que tem a sua incursão com
a matemática com as exatas, mas ela é uma ciência social. Portanto, ela é, acima de tudo, uma filosofia que tem a sua proximidade com as ciências exatas. Então, a economia, eu fiquei assim muito impactado, é como fosse a água de um produto qualquer que você faz. Se você pegar aquela água e colocar chá, você vai ter chá. Se colocar café, vai ter café. Se colocar legumes, etc., vai ter uma sopa. Então, eu vi que como a economia se adequou à oralidade. Então, qual que é o propósito? Que a gente tem uma dimensão de preparo, de capacidade comunicativa ao ponto, né, ao ponto de que a gente, eu vou até dar uma síntese aqui para explicar um pouco melhor, né, ao ponto de que aquilo que a gente fale tenha um impacto especial. Mas para ter um impacto especial, não dá para usar a nossa oralidade cotidiana, porque basicamente a escola ocidental, né, como extensão da sociedade ocidental, tirando lá há 2.500 anos atrás, com Sócrates, Platão, Aristóteles, que criaram a retórica e desenvolveram todo esse tema bem, né? A escola ocidental, em tempo algum, eu até desafio quem souber algum indício qualquer, ofereceu um ensino organizado e estruturado sobre a oralidade. Até eu disse outro dia para um linguista que nós, incluindo os linguistas, são analfabetos funcionais linguísticos, incluindo os linguistas, quanto mais os outros. Por quê? Porque nós não conhecemos o fenômeno da oralidade, sob o ponto de vista não só científico, mas do fenômeno em si. Então, assim, para explicar melhor para você, a economia da oralidade é a capacidade que você tem de construir. Aí você precisa construir. Você precisa ter bastante transpiração. Eu chamo que a academia da oralidade, né, ela também é uma academia de estudo, mas ela é principalmente uma academia de ginástica. Porque é necessário que o pretendente a essa competência comunicativa tenha um nível muito grande de treinamento, equivalente a um atleta de Olimpíada. Não é exagero da minha parte isso. Então, só para trazer uma síntese para você, porque a síntese sempre ajuda um pouquinho, né? Nós temos uma equação na economia da oralidade, que primeiro entra a gestão da escuta, que é a tal da escuta estruturada. Eu não sei se quantos sabem isso, ou quantos já pensaram nisso, o tamanho da importância de você ganhar essa competência de uma escuta estruturada. Eu vou dizer para vocês, não se assustem, é muito raro quem saiba fazer isso. É muito raro. Tem gente que chega perto, chega em bom nível, outros ficam bem aquém, mas é muito raro você aprender a ter uma escuta estruturada, por vários fatores que eu não consigo dizer aqui por causa do horário, né? Por causa do tempo disponível para essa entrevista, mas basicamente a principal virtude que você que está me assistindo precisa ter é aprender a ouvir com profundidade. Isso exige o que você tem e o que você não tem para dar. Jorge, você falou de... Pois não, pode concluir. Só para concluir a equação, porque ela, como é uma síntese, talvez possa aguardar. Até peço permissão, agradeço a generosidade, Daniel Poit. Então, assim, primeiro você precisa aprender a escutar. E para escutar, você precisa esvaziar-se de si mesmo. Você precisa praticamente esquecer que você existe, que você se torna apenas uma audição daquele que está falando com você. Torna-se apenas um ouvido daquele que está se referindo a você, está emitindo uma comunicação com você. Inclusive, todas as tuas convicções, ideologias, você deixa de lado para ter uma audição pura. Esse elemento aqui é o numerador da equação. Aí temos o denominador. No denominador, nós temos o design da vocalização, que só tem começo e não tem fim. Normalmente, a gente tem uma voz que a gente vai adquirindo na infância, passa pela adolescência e se consolida na fase adulta, né? Mas a gente fica com apenas um padrão de voz e vai pela vida inteira com esse padrão. Mas, na verdade, eu, você e o Daniel, nós temos dezenas de outras alternativas de vocalizarmos a nossa comunicação. Mas, para isso, é preciso muito treinamento,
em especial a partir da declamação de poesia, narração de metáforas, contação de histórias, aprender-se a ouvir-se durante o ato de fala. Eu estou falando com você aqui, estou me ouvindo, o meu nível de volume, de velocidade, e preciso dele para poder controlar a minha fala com você. Temos então o design da vocalização mais o design da síntese, que é a sua composição de repertório. Para você ser um profissional de ponta, você precisa ter um conjunto de sínteses muito bem trabalhadas, testadas, prototipadas, que você vai necessitar em vários momentos, em vários contextos e circunstâncias da sua atividade profissional quanto da sua vida pessoal. Então, criando sínteses, né? Nós podemos, cada um de nós, criarmos os nossos próprios provérbios. Tem o provérbio de Salomão, pode ser o provérbio de Daniel, né? Os provérbios de Jorge, e assim por diante. Essa equação tem como resultado final o design da oralidade. O que é o design da oralidade? É a capacidade de você fazer a projeção, e projeção no sentido mais amplo, não só a projeção da estética da voz, mas a projeção como um todo, a projeção da sua voz, considerando aí todo o seu repertório de sínteses que você tenha, né, para você comunicar-se com a exata intencionalidade que se pretende em relação ao seu interlocutor. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalinho, daqui a pouco retornamos. Você fique aí, que sabe que na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente. Um intervalinho rápido, já estaremos de volta. A Uninter tem uma novidade para você. Todos sabemos o que são finanças e o quanto são importantes no dia a dia das pessoas e das empresas. Mas o que dizer das novas fintechs, crowdfunding, entre outros termos e conceitos que surgiram recentemente na nova economia, agora mais digital do que nunca? Inteligência artificial, Big Data, e-business e e-commerce, internet das coisas, compliance, entre muitas outras especialidades, é o que oferecemos no nosso novo curso de blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. A novidade ainda é que dividimos os cursos em 2 perfis de formação. O de gestor financeiro digital, profissional que administra as finanças de toda e qualquer empresa por meio da tecnologia, propondo mudanças e dinamismo no mercado de pagamentos, financiamentos, faturamento e investimento por meios digitais e com toda a tecnologia disponível. Em segundo, o analista de fintech, profissional de um novo mercado financeiro digital, que contrasta com formas e controles financeiros tradicionais, preparado para as diversas inovações que surgem, um perfil em tecnologia e preparado para criar novas formas de fomento, investimento, custódia e pagamentos para o mercado, de forma ágil e descentralizada, com segurança e agilidade. Seja você também um gestor financeiro digital. Vem para a Uninter, vem para o futuro. Mais 2, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. Olá, estamos de volta falando de uma coisa fantástica, falando sobre a voz, né? Recebemos hoje o economista, precursor da economia da oralidade, Jorge Cury Neto. Jorge, essa última etapa do nosso programa,
a gente tem sempre aqui o hábito de trazer algumas perguntas de alguns espectadores. Então, eu tenho 2 perguntinhas que eu gostaria que você respondesse dentro desse prazo que nós temos. Todo prazer, né? Então, a primeira pergunta vem de um cantor, ele trabalha como cantor mesmo, a profissão dele há muitos anos, o Nelson, não sei se você conhece, que cantou no Sam Jazz Quintet. Sim, meu amigo, Nelson. Sim. Então, a pergunta dele é a seguinte: Conheço ele. quais os cuidados, né, assim, ele, na verdade é mais uma sugestão de que você recomende, quais os cuidados que principalmente os jovens devem ter para manter a qualidade da sua voz ao longo do tempo, né? O Nelson está próximo aí dos 70 anos de idade e continua cantando maravilhosamente bem em português e inglês. E então ele preocupa-se com isso, porque ele vê muitos jovens com talento, principalmente para música ou para locução, que vão perdendo a qualidade da voz ao longo do tempo. Obrigado, Nelson, pela pergunta, né? Eu diria o seguinte, sob a perspectiva do voice design, existem vários cuidados com a voz, que é uma área da fonoaudiologia. Como o nosso estudo é transdisciplinar, também envolve fonoaudiologia. Mas o nosso cuidado com a voz é um pouco diferente nessa perspectiva. Eu tenho, assim, de forma... Não sou fonoaudiólogo, portanto, eu tenho apenas como um cliente da fonoaudiologia, né? O cuidado com a voz, tomar água é essencial, exercícios de aquecimento vocal é indispensável, né? Falar num tom de voz médio para o baixo, né? Evitando falar alto, além do que dar mais qualidade para a nossa voz, né? Você falar mais baixo, você aumenta o teu gutural, especialmente para o homem, e para a mulher evita o agudo mais exacerbado. Então, tem alguns cuidados importantes em relação à voz, né? Mas só para pontuar, aproveitando a pergunta, quando a gente trata de voz, a gente está falando de todo o nosso aparato corporal completo. E jamais estamos falando voz apenas incidindo sobre ela em si. Então tem até uma expressão de Paul Zumthor, que é um sueco medievalista, né, estudioso da Idade Média, que diz que a voz é a subversão e a ruptura da clausura do corpo. Então a voz, tem que repetir porque é um pouco pesada essa expressão, a voz é a subversão e a ruptura da clausura do corpo. Ou seja, a voz, ela nos desaloja do nosso corpo. Quando eu falo em voz, eu falo em todo o processo corpóreo do indivíduo, que em última instância ele vai resultar na voz. Então, nós falamos de todo o corpo está envolvido na voz, porque é uma vibração física de natureza mecânica, então todo o nosso corpo é tocado pela voz, mesmo que seja acima de 20 mil Hz e abaixo de 20 Hz, que os nossos ouvidos não ouvem, mas o nosso corpo sente. Então, assim, é uma expressão. E quando eu falo de voz, eu falo que a palavra pessoa, no latim, que é persona, e tem também uma designação no próprio grego, emprestado do latim, que é person, que gerou a palavra person, que é pessoa no inglês, né, que foi emprestado lá do grego, né, mas mesmo do latim persona, o que você, telespectador, calcula que seja a palavra persona? Eu não estou pedindo uma definição de persona, que é a máscara, né, chamada máscara. Não é isso que eu estou pedindo. A palavra literal, persona. Per é por, sona é som. Então, a palavra pessoa, que é a palavra mais central no momento que vivemos, que é a hipermodernidade, né, ela está centrada na voz. Então, a palavra pessoa é pela voz. Então, a voz é que manifesta integralmente a nossa personalidade, a nossa pessoalidade e a nossa corporeidade por completa. Então, quer dizer, é essa dimensão que eu quero colocar, envolvendo naturalmente alma e espírito. Uma próxima pergunta. Obrigado pela sua resposta, obrigado, Nelson, pela pergunta. A próxima pergunta vem do engenheiro Wilson, lá de São Paulo.
ele atua no Sebrae de São Paulo e faz a seguinte, e propõe a seguinte questão. Nós vivemos um tempo, segundo ele, eu tendo a concordar com isso, em que as pessoas perderam a capacidade de sintetizar as informações, né? Há muitas relações que se mantêm dentro do ambiente profissional, principalmente do ambiente empresarial, em que as pessoas querem enumerar uma série de situações e declamar, e, enfim, discorrer sobre questões para as quais as próprias, né, assim, de um conjunto genérico, não tem tempo de ouvir. Né? Você falou no bloco anterior sobre a qualidade da audição. E ele propõe essa questão. Como instruir as pessoas? Quais as dicas que você poderia trazer para que as pessoas sejam mais eficazes, mais contundentes na informação que querem transmitir, mais sintéticas, né? Obrigado, Wilson, pela pergunta. Eu quero, com muita sinceridade, com muito desejo mesmo de me comunicar com você, com todos os telespectadores, né, que estão nos dando essa atenção maravilhosa. Aliás, a atenção é o fator principal nesse momento da humanidade. Nós estamos passando uma fase na humanidade que, a despeito, isso é um paradoxo, de todos os recursos tecnológicos, a nossa comunicação está indo a níveis provavelmente jamais vistos na história da humanidade. Né? Hoje nós vivemos uma comunicação muito deficiente. Eu quero dizer o seguinte, a oralidade, sobre a perspectiva tratada na economia da oralidade, ela tem a questão principal, que é o seu carro-chefe, que é a fala. O outro elemento importante é a oralidade como o elemento principal para a composição do nosso pensamento. Como nós pensamos palavra, pensamos substantivo, verbo e complemento, para criarmos a nossa fraseologia, para nos comunicarmos uns com os outros, né? Nós usamos a estrutura da oralidade para elaborarmos o nosso pensamento. Também na leitura, no ato de leitura, de forma compulsória, as decodificações da oralidade estão presentes no ato de leitura. Por isso que ler é equivalente a o escutar. Né? Também, para você escrever de forma fluente, você precisa das marcas da oralidade. Só para colocar essa questão, vamos dizer, principal, para dizer que nós estamos vivendo um momento muito crítico em termos de comunicação. Eu até estou lançando, e já foi aprovado pelo Conselho Federal de Economia, um projeto chamado Projeto Diálogo Brasil. E é uma metodologia que visa não só, de fato, exercermos e exercitarmos o que significa diálogo, né? Que a grande maioria das pessoas, nem a definição de diálogo elas sabem ter. A grande maioria das pessoas. Quanto mais o diálogo em si, né? Que o diálogo é composto basicamente, a dialética, né? De Aristóteles, que já é antiga, mas talvez esquecida por a grande maioria das pessoas, é composta da tese, da antítese e da síntese. E daí entra a síntese. Exatamente. Que entra o diálogo, né? Então, veja bem, ser sintético é uma arte e é uma competência que precisa de muito exercício, de muito treinamento, não basta a boa vontade. Porque para ser sintético você tem que entrar nessa estrutura do diálogo, né? Você tem a síncrese, que é vamos dizer que seria uma análise mais tosca, ainda não bem definida, a síncrese. Aí você tem a análise, que ela é ampla, que daí ela já é mais exata. E da análise, de uma análise profunda, é que você vai extrair a síntese. Então a síntese não significa apenas frases curtas. Isso não é síntese, isso é apenas frase curta. A síntese é fruto de uma análise profunda, detalhada, dedicada. É a capacidade de compactar mesmo o conteúdo sem que ele perca o seu significado, basicamente isso. Isso, então quer dizer, você precisa passar pela análise, por isso que dentro da dialética, a síntese, né? Você tem a tese daí parte para a antítese, e aí há a necessidade da tolerância, isso que está acontecendo hoje, né?
Nós hoje estamos nos comunicando a partir de monólogos simultâneos, ainda mais potencializado pela linguagem dos algoritmos que fazem com que você se conecte com aqueles que pensam igual a você, formando grandes bolhas. E essas bolhas tornam-se processos esquizofrênicos, porque você vive o teu mundo interior e não tem contato mais com o mundo exterior, porque você só conecta-se com aquele que concorda com você, por falta da antítese. E por isso que é preciso tolerância, é preciso ser generoso, é preciso ser atento para que você trabalhe com a antítese, porque a antítese leva a uma síntese, a síntese leva a uma nova tese e é cíclica, uma depende da outra. Então, sem antítese você não tem análise, você não tem a tese, e sem a tese você não tem a síntese, né? Se eu conseguir explicar, que bom, né? Se eu compliquei, pelo menos eu gostaria de fazê-los pensar sobre isso. Então, tem razão o Wilson, né, respondendo a ele, é preciso elaborar síntese, mas para isso é preciso um trabalho de muita transpiração, equivalente a um atleta de Olimpíada. E é esse trabalho que a mentoria do Voice Design faz. Então, se você quiser, por exemplo, contar com a nossa mentoria, Wilson, nós possamos ajudá-lo, não fazer por você, mas ajudá-lo a ganhar essa competência comunicativa, você ou aqueles a quem você desejasse que tivesse esse poder de síntese. Dá tempo da última perguntinha aqui, Sim. Rapidinho. O professor Renato Curto, ele comenta que muitas vezes as pessoas são surpreendidas por um processo de ansiedade e querem falar muito rápido e acabam se atropelando, perdendo o raciocínio. Ele pergunta como que esse processo pode ser melhor controlado. Veja, naquela equação que eu propus, ela tem, claro, é uma equação sintética, mas para você executá-la aí vai todo um processo necessário da academia, do ponto de vista de conhecimento e também, principalmente, da academia no sentido de transpiração. Para você chegar nesse ponto, você precisa ter uma autonomia intelectual, você precisa ter um controle sobre os parâmetros que você está usando. Então você precisa aprender-se a ouvir. A ouvir a si próprio. A si próprio, a ouvir-se, além de ouvir o outro, a ouvir-se também. Durante o seu ato de fala, é que você vai fazer os controles necessários da tua fala, que seja uma fala sintética, com frases curtas, ordem direta, né? Você precisa se preocupar que ela seja curta, por quê? Porque você tem diante de você, do teu interlocutor, uma memória de curto prazo. Se você colocar uma preposição, você é capaz de inviabilizar a memorização por parte do seu interlocutor. Então, na hora da preposição, você dá um ponto, faz nova frase. Então, frases curtas, ordem direta, preocupando-se com o ritmo da fala, com a velocidade, com o volume, com a amplitude, com a altura, né? Atento permanentemente na memória de trabalho do seu interlocutor. Aí você pode alcançar um êxito maior e ser um comunicador bastante eficaz e qualificado. Muito bem. Meu querido Jorge Cury Neto, economista, precursor da economia da oralidade. É um prazer enorme te receber aqui. Gostaria que você, em 1 minuto, deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, que o nosso tempo já está se esgotando. É possível? Olha, eu quero dizer a você, telespectador, que se preocupe com isso que nós estamos falando, porque isso é vital para você. Se você não tiver essa competência comunicativa, a sua pessoa vai sofrer com isso. Persona, por som, pela voz. Eu quero me colocar à disposição de cada um de vocês. Eu vou deixar até aqui o meu WhatsApp, que é o 41 99111 5151. Vou repetir, talvez aí nos caracteres esteja passando, né, o meu WhatsApp, que é o 41, que é código de Curitiba, 99111 5151.
E o meu site é o voicedesign.com.br. Se você tem necessidade de uma mentoria, você tem necessidade de um auxílio para que você ganhe essa competência comunicativa e gere riqueza com ela, você pode nos procurar e será um prazer recebê-los. Especialmente você que está assistindo essa entrevista, Economia de Primeira, com o meu querido amigo Daniel Poit. Querido, muito obrigado. A você que está conosco, nosso muito obrigado pela sua audiência. Você sabe, aqui é a TV em que há vida inteligente. O Jorge Cury Neto ensinando a gente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.